Hi, everyone. Nice to meet you again. I'm Marcelo Ibaco from Brazil. I'm a teacher, veterinarian, inventor, scientist, and I'm very excited to participate of this new edition of the Global Innovation Field. Thank you for the invitation. Innovation in my bloodstream. All the time, I talk about innovation. I work with innovation in the government, in my private work as well, with many startups. I've been working a lot. And the students that are going to present their work today, they are doing a great job with children with some kind of difficulties of learning. And then they decided to use digital games to improve this experience, to make easier the process of learning. And this is having amazing results. It will be a great pleasure to share with all of you these results today. It looks like we have some of them finally on screen. So will you go ahead and start introducing them and we'll get them started. Okay, sorry, I'm gonna change Portuguese, English all the time because they don't speak English, but Miguel, boa tarde. Pedro Henrique, por favor, podem abrir. Miguel já está com a câmera aberta. Pedro Henrique. Professor Gustavo estava aí, mas parece que caiu. Tudo bem, Miguel? Me ouve, Miguel? Can you hear me, Miguel? I think he's frozen. Pedro Henrique, me ouve? Sim. Tudo bem, Pedro Henrique? Eu não estou conseguindo ligar a câmera. Tranquilo. Professor Gustavo, estamos aguardando. Quem vai apresentar, Pedro Henrique? Miguel não está me ouvindo, parece? Dos alunos eu sou o primeiro, mas o professor Gustavo que começa o resumo do projeto. Pois é, ele estava aí, mas caiu. Você tem como mandar uma mensagem para ele? Sorry, Sim, Christian. eu vou mandar. Sorry, Christian. I think that I have some trouble. Professor Gustavo is entering again to introduce the project. There's a couple of the group that are still in as attendees, and I've tried, we need them to accept the invitation to come up to panelists. So we're waiting on a couple more, it looks like. I'm also going to turn off my video as well, because that seemed to help with bandwidth issues on the last presentation. So I'm still here, but I'm going to see if I can help with some of that bandwidth by turning off my video. Okay, thank you. So, Pedro, conseguiu falar com o professor Gustavo? Estou conseguindo, peraí, eu falei com ele e ele pediu para o Miguel começar. Só que eu não sei se o Miguel está ouvindo, eu estou mandando mensagem para ele. Miguel, você nos ouve? Sim, senhor. Ah, perfeito. Muito bom, Miguel. Mas Miguel, eu sou o segundo dos alunos a apresentar. O Tardinho é o primeiro aluno, mas quem começa primeiro a nossa apresentação é o professor. É porque o Pedro comentou que quem vai começar é você, que parece que o professor está tendo algum problema. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Sorry, Agana, for the trouble. I'm gonna share the screen for the students to present the text is in Portuguese, okay, but I'm gonna translate during the presentation. Let me share that's it. Just a minute. Just putting yeah. Tá vendo em tela cheia, Pedro? Miguel? Sim, senhor. Perfeito. Você que vai começar, Miguel? Era para o professor começar. O problema é que eu não treinei essa parte da apresentação do início. Não tem problema. Eu falo aqui o começo e depois onde que você vai começar? Você começaria, aqui seria o professor, né? No caso, os slides que eu vou falar são os slides de 9 a 11.
Ok, Número eu vou 9 é onde? passando aqui, aí se não tiver o aluno que não estiver presente, eu falo o slide, que eu já li a apresentação, tá ok? Sem problema. Aí na hora que chegar de vocês, vocês falam, tá bom? Sim, senhor. Perfeito. So, let's start. This project that we are going to present today is regarding the project which have been running into the Brazilian school, the middle age school. This project has the main goal to apply the digital games for making easier the process of learning of the students with some kind of difficulties of learning. And these projects have been doing for many years with great results. And today, the main goal is to show how it works, the results, and how it can be shared with other schools, not only in Brazil, but in other countries as well, because it's a great tool to make the process of learning easier for the children and teenagers who has some kind of difficulties of learning. These alunos, Miguel e Pedro, quando chegar a vez de vocês, vocês me falam, tá bom? Ok. So, one of the characteristics of this project is the facility of access, because the students can study not only in the school, but in the house, in the bus, during the trip to school, because they can access this from the smartphone, from tablet, notebook, and of course, at home, in the desktop, computer, home. So there is no difficulties to study using these games, because they can be accessed everywhere and anywhere. This is one of the games that the professors use. This is a art. The subject is art. They can match the pictures. They can match the texts to each other by choosing the right slide, the right card. Com licença, posso falar, por favor? Sorry, desculpa? Eu acho que nessa parte que o senhor está falando agora sobre o jogo de artes, eu acho que é a parte que o Tardim começa a falar sobre os jogos e como eles funcionam. Sim. Eu não percebi que você estava falando inglês. Sem problema. Então, Davi, assume. Eu não estou te vendo, Davi. Valeu. Licença, pessoal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique Tardim Deps. Tenho 15 anos e participo do projeto de altas habilidades e superdotação. Agora eu vou apresentar os tipos de jogos do nosso projeto. Nós desenvolvemos jogos para todas as disciplinas do ensino médio, onde os alunos aprenderão brincando, de maneira lúdica. Nós temos como exemplo esse jogo da disciplina de arte, que o tema é Encontre a Combinação. Nesse jogo, a gente tem, por ser Encontre a Combinação, a gente tem 10 opções de resposta e uma pergunta para todas as 10 respostas. Então, no total, são 10 questões. E se a gente erra uma pergunta, uma opção, que não seja a resposta certa, a gente perde uma vida. Quando encerra as 3, a gente meio que é game over, a gente perde o jogo. Mas quando a gente consegue completar todas as opções, todas as respostas de todas as perguntas, a gente consegue meio que ter um recorde, fica no tópico lá do nosso jogo, e a gente pode ficar no tipo, vamos dar um exemplo. Eu, Pedro Henrique, fiquei no top 1. Miguel ficou no top 2 porque o recorde dele acertou 10 questões, eu acertei 12. Por exemplo, eu estou acrescentando mais, mas só que são 10 no total. E agora tem o de sociologia, que é um questionário. São 5 opções para cada pergunta. Cada pergunta
da matéria de sociologia tem uma resposta que é a resposta certa, mas cada um são 5 questões e no total são 10 questões no questionário. E o tema é questionário, como eu falei. Só que nesse daqui você não tem uma chance, tipo assim, você não tem questões de erro dessas partes assim de vida. Você só tem que acertar e é isso. E é a mesma coisa do recorde. O terceiro tema é biologia. Pedro, Ah. deixa eu só traduzir o que você falou para não ficar muito longo, tá? Aí depois você continua. Sim. So, Pedro, the student, was explaining how the game works. In this game, people has 3 chances to win, and when they get this point, they get more points and become better in the ranking of the school. If they lose 3 options, 3 trials, they will lose their lives. So the game is over. That's a great motivation strategy to keep the students all the time trying to study more, to get more points, and of course, to increase their position in the rank. The second game this is an example. This is a question about sociology. In this game, as have you seen, there are a lot of games in the sequence to make the students always motivated, not boring, because it's changed all the time. And in this game, the student has just one option to choose the right question. So, Pedro will continue in next game. Pedro. Biologia. A matéria desse jogo é biologia, tema quiz. Qual a função das mãos? E é essa a pergunta. Cada pergunta tem 3 opções. Nessa matéria aqui de biologia no tema quiz, são 30 questões que tem. Cada uma você ganha um acerto e tem o mesmo sistema de recorde. E o segundo é história, game show quiz. Ele lembra um pouco um programa de TV. Não tem quando você tem um tempo para acertar aqueles jogos de TV, assim, aqueles quiz de TV, que você tem que acertar uma pergunta num tempo determinado, só que se você passar desse tempo, aí você tem que acertar até ganhar uma certa quantia de dinheiro. Tem esses quiz, assim. E Sim. Só que nesse daqui é diferente. Você pode conseguir 2 vezes score, 2 vezes pontos e extra tempo. E é isso. Pode traduzir. Perfect. Thank you. So, continuing the games, this game is regarding biology. The question is, what's the function of the hands in the human body? There are 3 alternatives, and the students must choose one of them. And just remember, you can see here the icon of sound. So the students who has some kind of difficulty of hearing, they can activate this function. So this is an inclusive game as well. And the other is about the history, in this case, Brazilian history, who has discovered the Brazil. And this is a quiz. The student has some time, specific time to answer all the questions, and as much faster they respond to the question, as much points they will get. And of course, they will be better on the ranking, general ranking, and it, as I told before, will be a kind of motivation between the students, not only the classroom, but the whole school, because it's a great and funny way to learn. Pedro? O último matéria é matemática. A última matéria é matemática. Ela tem um tema de jogo do avião. Você, por exemplo, aqui no centro inferior da tela tem a pergunta,
que é o cálculo que você tem que fazer. Por exemplo, nessa imagem tem 4 vezes 5 igual. Aí você tem que ir com um avião na direção da nuvem, onde está o número da resposta correta. Quando você vai errando, tem o sistema de vida, que só tem 3 e você vai perdendo. Mesma coisa do que o primeiro que eu falei. E tem um negócio de recorde também que funciona. E, no caso desse daqui, você tem que chegar com o avião na nuvem 20, com o número 20. É 4 vezes 5 igual a 20. E eu acho que é isso. Valeu. Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Thank you very much, Pedro. Brilliant presentation. This last game is a game which use the airplane, and on the bottom there is a question of mathematics, 4 plus 5, and the student must guide the airplane direct to the right answer, in this case, to the right cloud. So when they make mistakes, they lose their lives, and the game is over. That's another kind of games. And of course, other games has been developing to make students always motivated and never boring. So let's continue. Quem vai comentar agora? Você, Miguel? Miguel. Agora sim. Fica à vontade. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Batista de Souza Borges, tenho 16 anos, sou aluno do ensino médio estadual Irmã Maria Horta, faço parte do projeto Altas Habilidades e Superdotação e vou falar sobre a inserção da tecnologia como meio para facilitar o ensino de alunos com deficiência intelectual. Vamos lá. Com o passar do tempo, diversos alunos com deficiência intelectual foram surgindo nas escolas, e com isso, muitos professores passaram a ter mais dificuldade em lidar com esses tipos de alunos, visto que esses alunos requeriam um tipo de método mais específico de aprendizado e diferenciado dos métodos tradicionais. Ou seja, métodos tradicionais que os professores estavam tentando usar não estavam mais dando certo. Com isso, para resolver esse problema, diversos professores passaram a fazer uso da tecnologia como meio para facilitar o aprendizado desses alunos, tornando seus estudos mais intuitivos e divertidos, né? E também estimulando a criatividade e a produtividade dos mesmos. No caso do nosso projeto, nós desenvolvemos games digitais educativos para esses alunos aprenderem praticamente brincando, onde, por exemplo, caso um aluno erre determinada questão de uma determinada disciplina que ele tenha dificuldade ou que ele não sabe o conteúdo, o professor, então, ou a professora pode entrar se aprofundar na matéria e explicando de forma lúdica o que ele errou e como que ele pode alcançar a resposta correta, tornando a experiência desses alunos mais intuitiva e o aprendizado mais divertido enquanto eles jogam. A inserção da tecnologia não só ajuda também os professores e os alunos com deficiência intelectual, como também ajuda aqueles alunos com superdotação e com habilidades especiais, onde nesses jogos eles conseguem desenvolver melhor e descobrir também novas habilidades e talentos que eles possuem, e também ajuda eles a conseguirem planejar seus próprios futuros. É basicamente isso. Essa foi a minha parte. Agora o senhor pode traduzir. Thank you very much. Obrigado. So Miguel has explained to us the use of technology as a tool for the teacher. This tool, which means these games that you just presented, have been using by both kinds of students, those with some kind of cognitive deficiency, learning deficiencies, and the students with high abilities. The first team of students, the first group, has been taking advantage of this methodology because it is more playful way to learn. And the high intellectual students, they are being very well benefited about this methodology. Why?
because they can discover some abilities, some high abilities that they didn't know that they had yet. So not only playing the games, but the students with high abilities, high skills are starting learning how to create games as well. So that's the both way. They play and they can learn how to use this, how to do this as well, how to program, how to code. Let's continue. Miguel, Pedro, agora tem alguém que vai falar sobre essa parte? Eu falo? O que vocês querem? A próxima que iria materiais e métodos sou eu. Foi mal. Quem é? Desculpa, é porque eu não estou vendo aqui. Aí, Luísa, tudo bem? Por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Pode abrir sua câmera para sair na foto? Consegue abrir sua câmera para sair na foto? No momento eu não consigo, sinto muito. Sem problema, se não puder, não tem problema. Pode continuar. Boa tarde, meu nome é Luísa, tenho 17 anos, também faço parte do projeto e eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e métodos que a gente usou para a utilização do projeto. A utilização de ferramentas pedagógicas e tecnológicas através do uso de equipamentos digitais como notebook, como Chromebook, computadores e mesa digitalizadora. Instigado o estudante nas pesquisas sobre a disciplina ofertadas no ensino médio, adaptadas para os discentes com deficiência intelectual, de acordo com seu nível de limitação de aprendizagem. A formação de grupos de pesquisas, entrevistas com os professores da sala de recursos de DDI, deficiência intelectual, roteiro prévio com as perguntas que seriam ofertadas. Estimular o estudante a pesquisar sobre a ciência tecnológica e elaboração das questões que serão incluídas nos jogos digitais. Oferecer ao estudante informação para a apresentação e criação e desenvolvimento dos jogos. Resultados esperados. Desenvolver os conhecimentos e interesses do estudante com deficiência intelectual, tanto nas disciplinas envolvidas, gerando interdisciplinaridade através dos métodos tecnológicos e dos jogos digitais, no contexto pedagógico, tendo esse elemento como um material de apoio nesse processo de aprendizagem. Como o Miguel e o Pedro falaram, o objetivo desse projeto é ajudar as pessoas com deficiência intelectual a poderem se familiarizar melhor com as matérias e assim poder se desenvolver ao longo do seu período no ensino médio. Excelente, Luísa. Muito bom. Muito obrigado. So Luísa has just explained the main goals of this project, as you have said a little bit before, to allow students to get best results in their learning process. The students who have been impacting themselves by this methodology has been showing very good results in both cases. The students with some kind of cognitive deficiencies and the students with high abilities, high skills. So this project has been presenting great results, and the idea is to share, to spread this project for other schools and, of course, to other states from Brazil, and why not for other countries. And to close this presentation, there is a famous sentence of Mahatma Gandhi: you never know what results will come from your action, but if you do nothing, there will be no results. That's it. Thanks, guys. Obrigado, pessoal. Vou interromper aqui. So, Agamia, do you have any question? Christine? Yeah, that was a really cool presentation. The idea is really interesting and I think could be really helpful to a lot of kids. I was wondering, is there a difference in the program for kids with learning differences and more advanced kids? Because I heard that there's options for both types of children. Actually, I'm gonna ask them, but just put in advance, they work separately with different classes, the students with high skills and the students with some kind of difficulties, because if they will put together, would be a little difficult for have good results, because the students with high abilities will be a little boring with the language, with the time, and the other hand, the students with
Some difficulties would be probably not motivated because the high will be very high. Let me see the time. I think you have time. Let me ask the student to give him the opportunity to answer. Nossa amiga Agâmia está perguntando, Miguel e Luísa, Pedro, como que na prática funciona o projeto? Os estudantes com altas habilidades, eles têm aulas separadas dos estudantes com algum tipo de dificuldade de aprendizado? Em algum momento eles se encontram na mesma sala? Alguém pode me responder, por favor? Miguel. Na verdade, não. Eles recebem aulas em salas separadas mesmo. Porque, na realidade, o professor Luiz, né, no caso, nós desenvolvemos os jogos em salas separadas, enquanto que os alunos com deficiência intelectual, eles também aprendem com esses jogos que nós desenvolvemos em salas separadas, onde tem professores nessas áreas de alunos com deficiência intelectual para isso. Enquanto que o professor Luiz Gustavo, por exemplo, ele trabalha apenas com aqueles alunos com altas habilidades. Os estudantes com altas habilidades ajudam no desenvolvimento dos jogos? Sim. Também. Perfeito. Sim. Obrigado. Mas em nenhum momento até onde eu estudei assim, participei desse projeto, em nenhum momento eu cheguei a me encontrar com algum aluno com deficiência intelectual na minha escola, ou participar de alguma aula ou projeto juntos. Perfeito, obrigado. So, I was quite sure, quite right. The students with high skills develop the games, but Miguel just told me, they never meet to each other. So the students with some kind of difficulties with the students who develop the games. So that's different schools that they study, but of course it would be great to organize a meeting for them, because they are helping to each other with no doubts. Any more questions? I just want to add in that I love these ideas. They're fantastic. There's a concept in education called high ceiling, low floor, where it's the same thing that hits everybody. And I love this concept and think you guys have all done great work. Thank you. I'm going to tell him. Miguel, Kristen, que é a organizadora do evento, está elogiando muito o trabalho de vocês, dando os parabéns. É um trabalho que realmente está gerando excelentes resultados e ela falou que deveria ser expandido. Parabéns para vocês. Muito obrigado. He said thank you. Obrigado. With that, I think we're going to say thank you to all of you and then transition on to our next panel. I really do appreciate all the hard work you all put into this. Okay, thank you very much. See you soon. Bye-bye.